Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje com uma visita ilustre, o Rafa, do Olá. Viaja Bi. Eu. E a gente se conheceu faz tempo, né? Faz um tempinho já. Ele me falou que me conheceu outro dia quando ele trabalhava em uma empresa e eu fui visitar, né? E depois a gente se encontrou num almoço aqui em São Paulo. Foi isso, né? Pessoalmente mesmo foi agora, mas a gente já se conhecia faz tempo. A internet tem dessas. A internet a gente acaba se seguindo, enfim. E faz tempo que eu quero encontrar uma pessoa que entenda de viagem LGBT. E aí quando encontrei ele, eu falei, você vai ter que ir lá gravar comigo, porque eu entendo que existem especialidades em todos os segmentos. E viagem LGBT é uma especialidade dentro do segmento de turismo, não é? Isso. Bom, então vamos começar do começo, né? Toda vez que eu vou viajar com alguém que é gay, eu fico assim, será que eu pergunto? Como que eu chamo ele? Eu acho que existe uma ética e uma educação pra se referir às pessoas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu viajei com o Rômulo Crica, que ele às vezes é menino, às vezes ele é menina, da maneira de se vestir. Então, antes da viagem começar, eu perguntei pra ele, Rômulo, como que você quer que eu te chame no vídeo? Ele ou ela? Aí ele falou pra mim, tanto faz, como você quiser. Não facilitou minha vida, né? Não ajudou muito. Não me ajudou muito. Mas aí a gente às vezes quer ser politicamente correto, mas a gente fica se sentindo meio mal. Então como que é essa história? Qual a divisão, assim? Eu acho que pra começar esse vídeo, eu acho que a gente poderia esclarecer isso, até pra mim mesmo. Eu acho que a melhor forma é sempre perguntar. Acho que você foi pelo caminho certo, porque é muito de como você se identifica. Então, como é que eu vou saber como você se identifica se eu não perguntar pra você? Então é sempre o melhor caminho. Mas normalmente, se a gente for colocar meio que um padrão, assim, pra gente tentar pisar em caminhos mais seguros, a gente vê como que a pessoa se expressa. Então, se ela tem uma expressão mais feminina, a gente chama de ela. Se a gente tem uma expressão mais masculina, chama de ele. E aí não necessariamente fisicamente, mas a expressão mesmo. Entendi. Você pega uma pessoa trans que ainda tem alguns traços masculinos, mas se veste como mulher, se porta como mulher, vai ser ela. É a mesma coisa para homens trans, né? Então, e não tem problema perguntar? Não. É a melhor saída sempre. Tá, porque eu fico meio assim, mas eu prefiro sempre perguntar. Não, é a melhor saída. Como você gostaria que eu te tratasse? Como você gostaria que eu te chamasse? Então é a melhor maneira. E a pessoa não vai se ofender, né? Não. Tá vendo, gente? Ó, sempre pergunte sempre. Se nesse momento você não deixou seu joinha, se inscreveu aqui no canal, deixou suas dúvidas aqui, quer que o Rafa volte pra gente falar mais sobre o assunto? Deixa aqui nos comentários. Que ele vem aqui de volta, né? Volto sim. A gente falou que é bom perguntar e já pergunta aí. Já pergunta aqui e não se esquece, ele tem um site que é o Viaja Bi, um Instagram também, que você dá dicas de viagem especiais pra esse público LGBT. Isso, Agora tem uma letra, né? LGBT. Mas tem uma sigla grande, assim, porque o movimento começou como GLS antes, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes, aí veio o LGBT, que é a sigla mundial, lésbicas, gays, bissexuais e trans, pessoas trans. Só que isso vai ampliando, porque a gente vai entendendo que a sexualidade é muito mais ampla do que a gente conhece, tem um espectro muito grande. Então, basicamente, tudo que não é o hétero padrão como a gente conhece, acaba se encaixando ali. Então, todo espectro ali. Tem o I de intersexual, o A de assexual. Eita, vou ter que fazer um curso aqui, então. Eu voltei agora do Egito, recentemente, e lá é um país que não é aceito nenhum relacionamento entre homens ou entre mulheres, né? Mas no meu grupo tinham alguns gays. O que você pensa disso? Como que a pessoa pode viajar para esses países? É seguro viajar para esses países? O que você acha? Ou você acha que, se o país é contra o casamento de 2 homens e 2 mulheres, é melhor evitar e não ir? Qual a sua opinião? É uma questão meio tensa, assim, porque depende muito da pessoa. Alguns países é realmente perigoso você ir, e se a pessoa perceber que você é gay, lésbica, etc., você tem algum problema um pouco maior. Quais são esses? Só pra gente ter. Arábia Saudita, Irã... Isso, a maioria dos países estão ou no Oriente Médio ou na África. Em mais de 70 países ainda é crime ser LGBT. Então, assim, você pode ser preso, alguns com pena de morte, inclusive. Desses países você tem que realmente tomar um cuidado maior. Evitar. Outros que têm um turismo um pouco mais forte, você consegue
ir visitar e você acaba até ajudando a comunidade LGBT local, porque quanto mais LGBT aparece lá, mais você começa a se acostumar com isso. Mas você tem que estar proposto a isso na sua viagem também, então Sim. não é muito simples. Você não pode andar de mão dada, abraçado, né? Eu senti isso agora no Egito, com essas pessoas que estavam viajando comigo, e a gente não teve nenhum problema, a gente não sofreu nenhum preconceito, apesar de ser um país 85% muçulmano, lá não ser permitido, mas a gente não teve nenhum preconceito durante toda a viagem, foi bem tranquilo. Mas eu acredito também que eles se sentiram mais seguros porque a gente estava num grupo de 18 pessoas. Isso ajuda. Então, viajar sozinho, assim, tipo, vá... É complicado. É complicado, né? No Egito, por exemplo, e no Catar, acho que eu ouvi uma história recentemente, 2 meninas, por exemplo, tem mais problema ainda, porque além da LGBTfobia, né, da lesbofobia no caso, elas têm a questão do machismo também. De, tipo, dos caras abordarem, casa comigo, e por que você não tem um marido? Então... E checar se estão dormindo na mesma cama, de no hotel, assim, de abrirem desconfiarem no jantar, porque elas dividiram uma Coca-Cola, eles invadiram o quarto à noite e bateram lá pra ver se elas estavam dormindo juntas. Então, assim, tem lugar que você realmente tem que tomar um cuidado maior. É uma questão pra se pensar. Depende de se você é mais ativista e você quer, de repente, tentar mudar aquele lugar, vale a pena investir ali, mas aí você tem a questão da sua segurança pessoal e da sua viagem, né, que pode estragar. Então, eu prefiro não investir meu tempo muito nesses destinos que são mais homofóbicos, mas eu fui, por exemplo, para Namíbia em 2017, que não é um país onde é muito bem aceito, mas eu não tive nenhum problema. Como é um país muito desértico, é um país gigante com 2 milhões de pessoas, fica muito espalhado, então, e é mais natureza, tá? Então é mais difícil de você ter algum problema mais sério nesse sentido. E eu tava com um amigo, não tava com um namorado nem nada, mas mesmo com esse amigo a gente chegou para reduzir custos, dividir um quarto, por exemplo, com a mesma cama. Então a gente não teve problema. Mas sempre tem que ficar com um pezinho atrás ali, né? E uma coisa que eu ainda fico inconformada é assim, falta muito treinamento em hotelaria, agência de viagens, né? Quando você liga pra reservar um hotel, por exemplo, e você fala, são 2 homens, o cara do outro lado do telefone normalmente assume que são 2 camas. Tem um padrão, assim. Quando você fala de redes hoteleiras um pouco maiores, assim, que já estão mais acostumadas com isso, que são as de rede, né? Elas já têm um padrão pra isso. Então, a cama já é até um assunto ultrapassado. Vai pra um pouco além. Quando você fala de, sei lá, um hotel mais high-end, você tem a questão dos roupões de serem o mesmo tamanho, do chinelo de ser o mesmo tamanho. Olha, nunca tinha pensado nisso. Vai para um outro patamar já. No setor hoteleiro disse que a questão da cama já é passado. Mas a gente não fica só em hotéis de rede, né? Então, às vezes, pode acontecer sim. Então, eu vejo isso, porque como eu trabalhei em agência, muitas vezes as pessoas se sentem, eu pergunto, não pergunto, como é que é? Gente, perguntar não ofende, aquela coisa que todo mundo fala, né? Perguntar não ofende, porque ninguém nasceu sabendo, né? E você não tem como saber o que a pessoa do outro lado do telefone espera. É o que falam, por exemplo, na hora que você vai confirmar a reserva lá no balcão, você fala, só confirmando, é por tantas noites, uma cama de casal, é isso, entra na confirmação automática. Sim, num script automático, sem ter que passar nenhuma vergonha. Exato. Agora, aqui vocês, no site de vocês colocam, né? Gays devem viajar para países homofóbicos. Opinião muito pessoal, né? Porque eu já ouvi, por exemplo, esses dias eu recebi uma mensagem num dos posts que eu fiz do Egito, assim, Sabrina, pra mim é inadmissível ir pra um país onde os gays não são aceitos. Mas a sua viagem pro Egito me deixou encantado, quero ir, vou abrir uma exceção. Então, assim, eu vejo que existe muita gente ainda radical, mas tem gente que já tá pensando aí numa alternativa. Se você pensa em destinos menores, você visitar esses destinos pode ajudar. Você pensa, por exemplo, num cara que vou pegar o exemplo do gay, mas a gente tem transexual que às vezes sofre muito, às vezes não, que sofre muito mais do que a gente. Mas se pegar, por exemplo, o gay, que é o mais disseminado, assim, mais aceito, né, dentro do turismo LGBT, o cara que é gay numa cidade pequenininha, ele vai estar ali escondido, vai estar no armário, não sabe muito bem como lidar, o pessoal não aceita muito bem. Se naquele hotel, de repente, começa a aparecer muito gay, e aí o cara vai falar assim, ou eu perco meu negócio, né, eu deixo de receber, deixo de ganhar dinheiro, ou vamos aceitar isso daí só pelo turismo, que acontece, né, que falam do pink money e tal. Com essa aceitação vinda pelo turismo, o cara vai começar a falar, nossa, tá começando a acontecer uma coisa diferente, o cara ganha mais incentivo e o cara do hotel também se propõe a receber mais. Então tem esse jeito de ajudar a comunidade local, ajudar o turismo LGBT naquele lugar, mas sempre um risco, né? Vai muito pessoal mesmo. E aí existem destinos já investindo muito dinheiro
nesse público. Sim. Nova York, a gente tava no evento, né? São 7 semanas de eventos seguidos, né? Tem um mês que é o mês do orgulho agora de junho, que é um mês forte, assim, pra LGBT, mas eles vão tratar o ano inteiro disso com eventos na cidade, assim. E fora isso, eu lembro, assim, de muito tempo, há muitos anos atrás, assim, quando nem se falava tanto do assunto, que já existia a semana LGBT em Aspen, por exemplo. E que daí, inclusive, os hotéis avisavam as agências que aquela era a semana para hóspedes que não quisessem estar naquela semana evitarem. Quais são os destinos que foram pioneiros, assim, você tem de cabeça? Pioneiro foi nos Estados Unidos, né, em geral. Esse ano a gente comemora 50 anos das rebeliões de Stonewall, que foi o que deu início ao movimento LGBT, que foram umas batidas policiais em bares em Nova York, e a partir daquele ano no ano seguinte começaram as paradas LGBT pelo mundo, e aí principalmente nos Estados Unidos. Então teve Chicago, acho que São Francisco, Nova York, mais alguma que eu não tô me lembrando. Então os Estados Unidos ele foi pioneiro realmente nisso, por isso que as semanas de esqui gay começaram lá e tudo. Mas hoje a Europa tem muitos destinos que são muito avançados nisso, todas da região nórdica, Inglaterra, Espanha é super pra frente, Portugal tem se destacado também. Então, principalmente Europa e Estados Unidos tem bastante destino que tá avançado, mas a gente tá vendo um crescimento muito forte da América do Sul, por exemplo. É mesmo? A Argentina é um destino super friendly e avançou assim bastante nos últimos anos. Tá à frente da gente em muitos sentidos. Colômbia tem investido bastante, enfim, o Peru está começando agora um trabalho nesse sentido, Austrália e Nova Zelândia lá do outro lado, então tem alguns destinos que já estão mais à frente, assim. Qual é a sua dica para aquelas pessoas que têm medo de sair do Brasil por conta desse preconceito? Qual a sua dica primordial? Tipo, se joga e vai? Ou existe uma dica? Tem um se joga e vai, que se a gente... o jeito de vencer o medo é se jogar e vai, mas uma coisa que ajuda a diminuir o medo é a informação. Uma das questões que as pessoas mais me buscam para saber sobre viagem LGBT é a segurança. Então, se você está pensando em ir para um destino XYZ, procure entender assim, esse destino é friendly, não é, Se você entender como é que são as leis para os locais, por exemplo, já te ajuda. Se você vê que para os locais tem leis de proteção, provavelmente para turista não vai ter problema nenhum. Porque turistas é mais aceito do que para os locais. Né? Mas você sabe que isso é válido para todos os turistas, né? Por exemplo, eu fui pro Cairo, e o Cairo é um dos destinos onde o assédio das mulheres é um dos maiores no mundo. Então eu me informei o que poderia acontecer. Eu tava durante toda a viagem com roupas compridas, pashmina cobrindo o ombro. Então assim, para qualquer viagem que você vai fazer, independente do tipo de viagem, você tem que se informar pro destino para não cair em nenhuma furada, para não ser assaltado, para não ser assediado, para não acontecer nada. Isso é uma dica para qualquer pessoa que vai viajar. Então, até nesse quesito não tem que ter preconceito, tipo, essa viagem é pra mim, aquela é só pra ela, né? Então, eu acho que viagem é pra todo mundo, né? E aí você tem que saber se aquela viagem é, de repente, pro seu estilo, né? Se você pesquisar e ver que, de repente, tem alguma coisa que te incomoda, você tá na casa de alguém. Então você, de alguma forma, você vai ter que respeitar aquelas leis, você vai ter que respeitar a cultura. A mulher usa saia aqui, mas de repente tem alguns países que não pode usar saia, você não vai usar lá, porque não pode, né? A cultura deles. Então você tem que se resguardar também e respeitar a cultura do outro. Então, na hora que você pesquisar e falar assim, tá, eu não tô disposto a não usar saia, não tô disposto a não segurar as mãos do meu namorado, então eu não vou. E aí você tem a decisão já no planejamento. Gente, então é isso. Eu queria agradecer o Rafa que veio aqui gentilmente compartilhar esse conteúdo tão especial com a gente. Se vocês quiserem mais, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de ir lá no site dele, Viaja Bi, ele dá várias dicas. Acabou de voltar de Las Vegas, inclusive. Ainda não estão lá os posts, né? Não, eu voltei agora. Então ó. Mas logo tá lá. Logo, porque ele gosta de escrever, então deixa com ele que ele vai dar todas as dicas lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.